Olá, vamos começar então o vídeo falando de estática, que é o ramo da mecânica que estuda o movimento, que estuda os corpos, né? As condições dos corpos em equilíbrio. Bom, se estuda os corpos em equilíbrio, então quando é que se diz que um corpo está em equilíbrio? Bom, podemos associar equilíbrio a um estado de repouso, entre aspas, não é exatamente repouso, mas podemos usar equilíbrio a um estado de repouso. Então, quando que Quando é que se diz que um corpo, mais ou menos, está em equilíbrio ou em repouso? Quando ele está parado. E quando é que está parado? Quando o corpo está parado, mais ou menos, parado entre aspas, mais uma vez, isso quer dizer que todas as forças que atuam sobre o corpo eh, são nulas, ou seja, o somatório de todas as forças que atuam sobre o corpo é zero. O que isso significa? Bom, vamos imaginar você aqui de pé, né? Então, ah, numa situação em que você está em repouso, quer dizer que se estiver alguém te empurrando para cá, por exemplo, com uma força, e estar uma outra pessoa te empurrando para cá, por exemplo, uma outra força, vou chamar isso aqui de força 1, esse aqui eu vou chamar de F0, né? Você estará em repouso, né? Quando esta pessoa que te empurra de cá, com a intensidade da força com que essa pessoa vai te empurrar deste lado, mas a intensidade da força com que esta pessoa vai te empurrar deste lado ser igual a zero, né? Ali você estará em repouso. É mais ou menos isso. Quando eu digo o somatório de todas as forças tem que ser igual a zero. Essa é a condição de equilíbrio. Bem cá, você disse mais e deu zero. É assim. O que acontece na verdade? Se eu te empurro cá, por exemplo, com 20 newtons, você só vai estar em repouso quando este jovem que estiver cá estiver a temporar também com uma força de 20 newtons. Você vai acordar no mesmo sítio, né? Você vai estar no mesmo sítio. Mas agora, 20 mais 20 dá zero? Não. Por causa do sentido das forças. Essas setas aqui têm algum significado. Se eu faço isto, quer dizer que a força é positiva. Se eu faço isto para cá, quer dizer que a força é negativa. Então, no fundo, isto seria 20 menos 20 dá zero. Bom, mais uma vez, então você pode pensar, mas que confuso, aqui é mais e aqui é menos, afinal, qual é a coisa certa? É assim, se eu digo mais é porque é somatório, não é isso? Então, a força 1 é 20, vamos lá perceber isso, a força 1 é 20, a força 2, eu vou colocar esse mais daqui, então a força 2 é menos 20, então mais com menos dá menos, mesma coisa, né? Então, em linhas gerais, é isto que acontece, é isto que deve acontecer para que um corpo esteja em repouso. O somatório de todas as forças que atuam sobre o corpo tem que ser igual a zero, tá bom? Bom, até aqui parece muito simples, mas na verdade o raciocínio é esse, que a gente é essa linha que a gente deve seguir. Então, eu vou precisar que vocês saibam, vou introduzir aqui algumas coisas, por exemplo, o P, chamado de peso. É importante saber que isto aqui é uma força. Isso aqui, o peso, chamado peso, é uma força, né? E mede-se em newtons. Todas as forças medem-se em newtons. E tem como valor correspondente P igual a massa vezes aceleração de gravidade. Ou seja, existe uma ligeira diferença entre peso e massa. Bom, mas a gente quando fala costuma confundir isso. Isso é normal, tipo, não, estava no hospital, sim, ias fazer o quê? Pesar o bebê. Quantos. Pesou quanto? Normalmente essa pergunta. Pesou quanto? E a pessoa responde, uns 30 quilogramas. Bom, 30 quilogramas é massa e não peso. O peso real seria 30 vezes a seção de gravidade, 10. Então, a pessoa deveria responder 300 newtons e não quilogramas. Mas vamos deixar, não vamos ficar por aí andar a corrigir as pessoas sobre um bocado de física, não. Mas tem que vocês sabem que massa e peso são coisas diferentes. Peso é uma força, mede-se em newtons, e massa é uma grandeza de medida, né? Que mede-se em quilogramas, gramas, essas coisas, né? Há uma ligeira diferença aqui.
Então, outro termo é o termo tensão, né? Mas olha, na décima a gente falou de tensão como se fosse DDP, né? Tipo tensão ou DDP, mas não. Aqui tensão, estamos a falar de uma força tensora, que também mede-se em newtons. Todas as forças medem-se em newtons. Então, o que é esta tensão? Bom, é uma força, mas que é exercida por cordas, né? É exercida por cordas. Quando eu estiver a puxar uma carinha, por exemplo, aquela pessoa que fica da frente puxando a carinha usando uma corda, aquela força que a corda, né, vamos chamar de força tensora, né? Força tensora, força que a corda exerce sobre coisa, a carinha, chama de força tensora, pelo fato de ser corda. Só recebe o nome diferente porque é corda. E por fim, temos aquela força propriamente dita que toda a gente conhece, né? Que dá-se como massa vezes a aceleração. Massa vezes a aceleração. E também é em newtons, aquela força comum, né? Que todo mundo sabe. Então, percebem que a força e a força-peso, né? Ou seja, a força de gravidade também, força-peso, você chama de força de gravidade, tem a mesma fórmula, a diferença das acelerações, né? Aqui é a aceleração de gravidade, então aqui é uma outra aceleração, uma aceleração qualquer. E pronto, esses aqui são os tipos de força, né? Posso assim dizer, são as forças que a gente vai encontrar, né? No exercício de dinâmica, são os símbolos também que a gente vai no exercício de estática. Então, outra coisa que a gente vai ver antes de atacarmos exercícios é um pouco de trigonometria. Bom, parece muita coisa. Mais uma vez, é só o básico acerca de trigonometria, né? É só o básico acerca de trigonometria. Então, o que eu preciso saber aqui? Bom, primeiro, relações trigonométricas. Né? Primeiro, relações trigonométricas. Então, para relações trigonométricas dos ângulos especiais, eu tenho uma dica bem simples. Olhem só para isso. Eu costumo fazer assim. Qual é o primeiro ângulo que a gente aprendeu? É o ângulo de 30, e depois o ângulo de 45, e depois o ângulo de 60. Esses são os ângulos especiais mais comuns, né? Certo. Esses são os especiais. Então, como é que eu faço para achar seno, cosseno? Poxa, esqueci da décima, então ok. É assim. Na verdade é muito. É só completar o quadradinho. É assim. É 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Raiz em cada um. Né? Apanharam a dica? Apanharam a dica. Né? Mais uma vez. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Raiz em cada um. Bom, por que eu não coloquei raiz aqui no raiz de 1 em 1? Não preciso colocar. Então já tem seno de 30, cosseno de 30, seno de 45, cosseno de 45. É isso. É 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz em cada um. Né? Então, depois que lembramos. Então, depois das relações trigonométricas, precisamos de saber exatamente disto aqui, que seno é igual a quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno é igual a cateto adjacente também sobre a hipotenusa. Cateto, eu tentei escrever um adjacente sobre a hipotenusa. Por exemplo, se temos um triângulo, vamos supor, por exemplo, se temos um triângulo que tem um ângulo θ aqui, então temos aqui a nossa hipotenusa, temos aqui um cateto, temos aqui um outro cateto. Então, neste triângulo, se eu quisesse o seno de θ, seria o quê?
cateto oposto. Oposto é outro lado. Oposto, o outro lado. Então, seria A sobre hipotenusa B. Se eu quisesse o cosseno de θ, seria o quê? Cateto adjacente, 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 adjacente de perto, bem perto, adjacente. Então, seria o quê? B sobre a hipotenusa. Opa, aqui é hipotenusa. Hipotenusa, A sobre hipotenusa, né? É só uma recordadinha. Então, fazendo um breve resumo do que vimos estática, né? Que dissemos que era o ramo da mecânica que estuda as condições de equilíbrio, ou seja, o movimento dos corpos em equilíbrio, né? Onde dissemos que equilíbrio podia estar relacionado ao repouso. E depois nos perguntamos em que circunstâncias é que há repouso. Nós dissemos que há repouso quando o somatório, todas as forças que atuam sobre o corpo é zero. Ou seja, se tem alguém temporando para cá e outro temporando para este lado, então o somatório, né, tem que ser igual a zero. E se empurra para o lado esquerdo, empurra para este lado cá, a força que ele faz é negativa. Né? É negativa. Então 20 menos 20 teria que ser igual a zero. Tá bom? Depois falamos aqui de pequenas forças que nós deveríamos considerar. Dizemos que existia uma força peso, que era massa vezes ação de gravidade. Né? Existia uma força tensor, que era exercida por cordas. Existia uma força propriamente dita, que é massa vezes a aceleração. Então tá. Depois disso, falamos um pouco de trigonometria, como calcular o seno e cosseno de ângulos perfeitos, né? Ângulos dados, aqueles ângulos comuns. Pi era seguir a canção 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz em cada um. Prontos? E depois vamos lembrar um pouco das fórmulas. Dissemos que seno era cateto oposto, 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 do outro lado, oposto, sinônimo de outro lado, oposto, sobre a hipotenusa. E cosseno, dissemos que era cateto adjacente, adjacente de perto, adjacente, sobre a hipotenusa. De lembrar que a hipotenusa é o lado mais grande, né, do nosso triângulo, mais comprido. E pronto, esta foi a aula introdutória acerca de estática. São essas coisas que a gente vai precisar, né, para poder trabalhar.